A imagem existiu por exatos 17 segundos. Foi o tempo que levou para a Montanha do Silêncio reivindicar de volta o que não deveria ter sido visto. Uma imagem de satélite, vazada por uma agência civil, mostrava uma anomalia na face rochosa da montanha, a mais de 3.000 metros de altitude. Uma estrutura perfeitamente geométrica que desafiava a geologia e a razão. No 18º segundo, a área foi instantaneamente coberta por uma turbulência climática anômala, intensa, que nunca mais permitiu uma visão clara. A lenda local diz que, na Montanha do Silêncio, o som morre e a verdade nasce. É um lugar que atrai aqueles que buscam o impossível. E é exatamente por isso que o trio de exploradores, Liam, o montanhista experiente, Elias, o cético e especialista em tecnologia, e Sarah, a entusiasta de lendas urbanas, escolheu este pico. Eles não buscavam glória. Buscavam uma resposta para a foto de satélite, a prova de que algo imenso estava escondido sob a neblina e o mistério. Eles prepararam-se com o melhor equipamento de comunicação via satélite, rádios de longa distância e câmeras 4K. Liam garantia a segurança, Elias ajustava os drones e Sarah lia e relia os relatos dos poucos que voltaram. Havia risos e a confiança de aventureiros no início de uma grande busca. A subida inicial era desafiadora, mas vibrante. O ar ficava rarefeito. As paisagens eram de tirar o fôlego. O último registro de comunicação externa de Elias foi um breve vídeo, onde ele sorria dizendo: "Se a montanha nos der um silêncio, daremos a ela um bom som." Eles avançaram, movidos pela adrenalina e pela curiosidade, sem saber que a Montanha do Silêncio tinha uma definição muito particular de contribuição. A subida era íngreme. A atenção estava focada na próxima parada, a marca dos 2.000 metros. Era o ponto onde, segundo os mapas, a atmosfera se tornava instável. A lenda se tornava mais forte. Eles o alcançaram. A luz do sol da tarde incidia sobre uma placa de metal que Elias havia fixado para marcar a altitude. A câmera de Sarah capturou o momento em que Elias digitava a marca no GPS. Foi então que aconteceu. Não um estrondo, não um ruído. Apenas a ausência súbita de tudo. O vento parou de assobiar. O som da respiração ofegante de Liam sumiu. Sarah, que estava pegando um cantil, soltou-o. Em uma montanha, a queda de metal faria um som agudo, mas o cantil bateu no gelo com um baque abafado, antinatural, quase fantasmagórico. Elias foi o primeiro a tentar falar. Ele gesticulou, apontou para o cantil, depois para a própria garganta, confuso. Mas ninguém escutou o som. O microfone permaneceu em silêncio. Eles testaram. Liam bateu uma pedra na rocha. Nada. Silêncio absoluto, apenas interrompido por um zumbido agudo e constante, uma frequência quase subsônica que parecia nascer dentro do crânio. Então Elias pensou: o que diabos está acontecendo? Conseguem me ouvir? O público ouviu, claro e limpo, um pensamento em primeira pessoa, mas os outros dois não reagiram. Elias continuava a gesticular. O pânico de Sarah começou a se manifestar. Ela balançava a cabeça, tentando expulsar o zumbido. E então disse em pensamento: não é natural, não é natural. Meu Deus, eu estou gritando, porque ninguém me ouve. O silêncio era um campo de força. E então o trio percebeu a verdade. O som estava lá, nas cordas vocais, mas ele era roubado, filtrado, e só existia dentro da mente de quem o emitia. O time estava em uma bolha de pânico e incomunicabilidade. A lenda se confirmava. O som havia morrido. Mas a verdade ainda não havia nascido. A falha do som foi apenas o começo da invasão. O trio tentou a comunicação via rádio, a última esperança de contato com o mundo exterior. Elias ligou o rádio via satélite, fixando-o na cabeça para poder gesticular e apontar. A tela do rádio começou a piscar.
A estática não trazia vozes, mas flashes de imagens. Eram rostos. Rostos humanos, mas terrivelmente distorcidos, com expressões de agonia, bocas abertas em gritos silenciosos e olhos vazios. As imagens eram rápidas, piscando a cada 3 segundos, como se a tela estivesse vomitando o horror. Liam agarrou o rádio, tentando desligá-lo. "É interferência!" Ele tentou gritar, a voz mental ecoando na solidão de sua própria cabeça. A equipe percebeu o terror. Não era interferência, era uma transmissão psíquica. Como se a montanha estivesse usando o rádio para se comunicar com eles, transformando o sinal de áudio em imagens visuais do sofrimento. A montanha estava vendo através do rádio, observando-os, julgando-os. A bateria do rádio, que estava com 100% de carga, morreu instantaneamente. O mesmo aconteceu com o drone de Elias, que caiu sem aviso. A montanha não apenas roubava o som, ela roubava a energia e a tecnologia. Eles seguiram, determinados a chegar à estrutura antes que o desespero se tornasse total. Foi Sarah quem os viu primeiro. Na superfície da rocha, um símbolo grotesco e ancestral, feito de linhas complexas que pareciam querer se mover. Liam, o pragmático, atacou o símbolo com um machado de gelo, furioso com a impotência. A rocha lascou, o símbolo rachou. Eles continuaram a subir. Minutos depois, a poucos metros de distância, Elias parou bruscamente. Ali estava o símbolo, perfeitamente esculpido, mas maior, mais profundo e parecendo ainda mais antigo do que o anterior. O que Liam destruiu havia se reconstituído, ou melhor, havia reaparecido adiante, zombando dos seus esforços. A sensação era de estar em um loop, onde o tempo e a permanência eram conceitos irrelevantes. A montanha não permitia que nada fosse desfeito. A única coisa que se movia eram os pensamentos deles, e a montanha estava escutando. A visão do símbolo que não morria foi demais para Sarah. Ela cambaleou e caiu de joelhos. O terror se transformou em desespero, e então em uma necessidade primitiva de pedir ajuda, de gritar por socorro, por salvação. Ela levou as mãos ao rosto, respirou fundo e tentou gritar. Sua câmera registrou o momento. O rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas, a boca aberta em um formato de O perfeito. Mas o ambiente permaneceu em silêncio absoluto. Liam e Elias não reagiram, apenas olharam para ela com uma dor silenciosa. E então, num profundo desespero, Sarah pensou: "Saiam daqui, por favor, eu não aguento mais, alguém me tire daqui." O grito era ensurdecedor, mas apenas para Sarah. Para o público, o som era assustadoramente claro. Foi naquele instante que o terror se transformou em horror existencial. A montanha não havia tirado a voz dela, ela havia capturado o som na origem e o redirecionado. A montanha estava usando a energia bruta do medo, da raiva e do pânico para alimentar uma comunicação silenciosa e terrível. A equipe confirmou a verdade. O silêncio era uma ilusão, um campo de força. O som estava sendo constantemente roubado e reprocessado. Eles não estavam incomunicáveis. A montanha estava colecionando a comunicação deles. Cada palavra, cada passo, cada batida do coração era uma contribuição para a consciência da montanha. O grito silencioso de Sarah continuava a ecoar em sua mente, repetindo-se infinitamente, enlouquecendo-a. A montanha não era um lugar de repouso, mas de absorção. Guiados por uma urgência mórbida, eles avançaram. A estrutura estava finalmente à vista. Não era uma formação natural, nem uma cabana. Era um púlpito de pedra polida, de uma cor que não existia na natureza. No centro havia o objeto. Era um artefato metálico, preto e opaco, flutuando a poucos centímetros do púlpito. O objeto emitia o silêncio, aquela estranha frequência que havia roubado o som e aberto suas mentes para o terror psíquico. Liam
O último vestígio de pragmatismo viu o objeto como o inimigo, o ponto de origem de todo o sofrimento. Com um último ato de fúria e desespero, ele investiu contra o púlpito, erguendo o machado de gelo sobre a cabeça. O golpe foi seco. A câmara registrou o impacto. O objeto não se quebrou. Em vez disso, ele explodiu em luz e se dividiu em 3 esferas menores que pairaram no ar, cada uma emitindo um brilho sinistro. O silêncio, a frequência, o zumbido, tudo se transformou. O trio foi atingido por uma onda sonora que não vinha de fora, mas de dentro da cabeça. Era o som de todas as vozes da montanha, o acúmulo de séculos de gritos, sussurros, lamentos, palavras de desespero e medo. Todos os sons absorvidos pela montanha, atingindo as mentes dos 3 simultaneamente. Foi possível ouvir cada uma delas gritando: silêncio, medo, morram, contribuam, porque o som morre, não voltem, contribuam. O clímax era uma sinfonia de terror puro e absoluto. Os exploradores caíram, os braços sobre a cabeça, tentando inutilmente proteger-se de um ruído que não podia ser bloqueado. A sobrecarga sensorial era física, mental, existencial. O som era a verdade que havia nascido e era insuportável. A câmera de Sarah, a última a gravar, tremeu e caiu da sua mão. A lente, agora voltada para cima, registrou os corpos de Liam e Elias, encolhidos, vazios, em posição fetal. O horror tinha-os esvaziado. A lente escorregou e filmou o corpo da própria Sarah, inerte. Mas na escuridão da mente do último montanhista, um novo eco ressoou. Não era o coro de lamentos, mas uma voz singular, calma, profunda e de uma autoridade cósmica e terrível. A montanha então falou: obrigado pela sua contribuição. A câmera, com um último esforço, virou-se. O trio de esferas metálicas no púlpito lentamente se fundiu, reconectando-se no único objeto preto e opaco. A montanha havia sido alimentada. A última imagem da câmera antes de escurecer. 3 sombras distorcidas, longas e esguias, começam a subir a montanha, movendo-se na direção oposta à qual o trio original veio. O ciclo estava completo. O silêncio retornou. O Dr. Léo, um criptógrafo de renome, nunca acreditou em mistérios, apenas em códigos. Para ele, o universo era um sistema de informação esperando ser decodificado, e todo fenômeno não era sobrenatural, mas sim uma falha de sintaxe. Essa era a fé de Léo. E é por essa fé que ele se sentou noite após noite diante de um objeto que desafiava sua crença. Um livro encontrado em um leilão de itens esquecidos, sem autor, sem título. Suas páginas eram pergaminhos amarelados, repletos de um alfabeto que não pertencia a nenhuma civilização conhecida, viva ou morta. Léo não viu nisso um artefato amaldiçoado. Viu o desafio intelectual definitivo. Ele viu o padrão. Durante semanas, ele trabalhou com seu software de análise léxica, tratando as letras como dados brutos, isolando frequências, buscando a chave. O desgaste era visível em seus olhos, mas o brilho da descoberta iminente o mantinha alerta. Finalmente, ele conseguiu isolar e traduzir o texto da introdução. O conteúdo era quase um convite, um prólogo sobre a natureza da escrita e do leitor. Mas havia uma frase, uma única linha, posicionada como uma armadilha no limiar do texto. Não comece o capítulo 4. E então o Dr. Léo imediatamente imaginou. Um aviso, clássico, um truque literário primitivo, desenhado para inflamar a curiosidade. Um desafio. O autor queria que eu o lesse. Queria que eu me sentisse especial, o único a resistir. Minha análise é puramente lógica. Isso é um sistema, não um feitiço. Ele sorriu.
mas o som era seco. Léo sabia que leria o capítulo 4. O cético jamais resistiria ao botão vermelho, mas antes ele tinha que decifrar o capítulo 1. E foi essa decisão, baseada na lógica fria, que o levou a um ponto onde a lógica deixaria de existir. A história de Léo não era sobre o que estava no livro, mas sim sobre o que o livro estava fazendo com ele e com o espaço ao seu redor. A confiança de Léo era tão vasta quanto sua biblioteca. Ele era um homem que acreditava que toda a loucura humana podia ser resumida em uma equação. E foi essa confiança que permitiu que o livro entrasse em sua casa e em sua vida, comprado por uma quantia irrisória como um mero artefato acadêmico. Ele o via como o código da vida perfeita, um sistema linguístico complexo que, uma vez desvendado, desvendaria todos os outros. Mas a casa de Léo não era só dele. Era também o lar de Sofia, sua esposa. Sofia era o contraponto intuitivo de Léo. Onde ele via lógica, ela sentia a ressonância. Ela não precisava de gráficos para saber que algo estava errado com o novo objeto. Sofia via o livro não como um pergaminho, mas como uma ferida aberta na estrutura da casa. E a ferida começou a sangrar em seus sonhos. Seus pesadelos, inicialmente abafados, tornaram-se vívidos, aterrorizantes. Ela acordava gritando, as imagens de alfabetos desconhecidos e figuras sombrias ainda coladas à sua retina. Léo, o cético, tinha uma explicação para tudo. Ele media o cortisol dela, citava padrões de estresse. E então o doutor imaginou: os sonhos dela são um ruído, uma estática no sistema. Minha análise deve permanecer puramente lógica, baseada apenas no que eu vejo e toco. O ruído emocional dela não deve interferir na minha decodificação. Seus medos são apenas subprodutos químicos de um dia ruim. Ele continuou a decifrar o capítulo 1. O conteúdo era surpreendentemente simples, descrições de rotinas diárias, de uma manhã comum. Mas a estrutura, a sintaxe, era perigosamente perfeita. Cada palavra se encaixava na outra com uma inevitabilidade matemática. Era como se o autor tivesse encontrado a arquitetura linguística fundamental da realidade. Léo estava lendo, mas de alguma forma sentia que ele estava sendo lido. E o livro, lentamente, estava começando a editar o primeiro parágrafo de sua vida. Léo terminou o capítulo 1. Foi como o apertar de um interruptor na sua mente. Ele sentiu um clique, a satisfação de um enigma resolvido. E foi aí que o efeito colateral começou. O doutor. Léo, o homem obcecado por padrões, começou a falhar em registrar o mais básico deles: a permanência dos objetos. Ele deixava a chave do carro na fruteira da cozinha e a encontrava em cima da estante da sala. O quadro que ele e Sofia compraram em Florença, uma paisagem italiana, agora era um abstrato de cores escuras. Ele piscava e o quadro voltava ao normal. Piscava de novo e o quadro mudava. As alterações eram mínimas, mas impossíveis de serem ignoradas. A realidade estava se tornando um rascunho. E então, com um pequeno tom de desespero, falou consigo mesmo. Alucinação? Não. Uma falha de memória? Improvável. Sou metódico demais. O livro está editando a sintaxe do meu ambiente. A realidade é uma tela, e o texto está sendo revisado em tempo real. O terror atingiu o pico quando o tempo se tornou maleável. Léo, depois de uma longa noite, fechou o livro no capítulo 2 e foi dormir, caindo em um sono de exaustão. Ele acordou, olhou para o relógio digital, sábado. Ele havia trabalhado até a noite de quinta-feira. Onde estava a sexta-feira? Ele correu para a biblioteca. O calendário marcava sábado. Seu diário de decifração estava aberto. O capítulo 2 estava parcialmente decifrado. Ele não tinha nenhuma lembrança, nenhum fragmento de ter feito esse trabalho. Um dia inteiro, 16 horas de sua consciência haviam sido subtraídas.
O livro não estava apenas desorganizando o mundo ao seu redor. Estava roubando a si mesmo de Léo. Ele tentou ligar para Sofia, para compartilhar o pânico. Mas a voz dela, no telefone, estava distante, quase desinteressada. Ela parecia estar vivendo uma sexta-feira completamente normal. E então, o doutor, num tom de preocupação, começa a conversar sozinho. Estou lendo, mas sinto que estou sendo lido. Minha vida está se tornando uma nota de rodapé no texto de outra pessoa. Minha única defesa é a lógica. Se posso catalogar a falha em minha percepção, ainda sou o cientista. Mas o que acontece se o livro estiver escrevendo a mim? Ele olhou para a página, para o início do capítulo 3. A estrutura do livro estava se tornando a estrutura de sua paranoia. Ele sentiu uma urgência claustrofóbica de continuar, de decifrar o capítulo 3, antes que toda a realidade virasse uma página em branco. Léo mergulhou no capítulo 3. A loucura avançou de modo exponencial. O texto descrevia uma cena, palavra por palavra, que acontecia simultaneamente em sua biblioteca. As luzes piscavam no livro e as luzes do escritório de Léo piscavam no mesmo instante. Ele percebeu que a narrativa do livro estava, agora, à frente de sua vida. O livro não era um registro, era um comando. E o comando mais cruel estava prestes a ser executado. Ele despertou na manhã seguinte. A ausência era palpável. Sofia havia desaparecido. Léo correu pela casa gritando seu nome. Silêncio. Quando retornou ao quarto, ela estava lá. Mas não era Sofia. Era uma mulher, fisicamente idêntica. Mas seus olhos eram frios, sua postura estranhamente controlada. A mulher o olhou com uma calma assustadora. "Onde você estava, Léo?" Ela perguntou, com a voz quase igual à de Sofia. Léo recuou, horrorizado. Ele exigiu saber quem ela era. "Eu sou sua esposa." Ela respondeu, beijando-o na testa com a frieza de uma placa de mármore. "Eu sempre fui sua esposa. Você parece ter tido um pesadelo." A mulher o convenceu com uma lógica impecável e fatos íntimos que só a verdadeira Sofia saberia. A conta bancária, o nome de solteira, a memória do primeiro encontro. Léo tentou desesperadamente provar que a Sofia original existia. Fotos, bilhetes, lembranças. A mulher observou com paciência infinita. A narração detalha a lentidão com que Léo verifica. Todas as fotos de Sofia em seu telefone tinham o rosto da nova Sofia. Os bilhetes que ela havia escrito estavam em uma caligrafia desconhecida. Tudo tinha sido editado. A única coisa que restava era a sensação de perda, o buraco em sua memória que ele não conseguia fechar. Já desesperado, ele começa a pensar: estou perdendo meu passado, estou perdendo a única testemunha de quem eu era. O invasor não está fora, ele está em mim. Não consigo mais provar minha própria história. Se meu passado é reescrito, quem é o eu que está aqui agora? Sou só um caractere em uma narrativa que está sendo apagada e reescrita sem minha permissão. O horror atingiu seu ápice físico. Léo tentou se comunicar com a realidade exterior, escrevendo um bilhete. Ela não é real. Ele olhou para o bilhete. A caligrafia dele estava se transformando, as hastes e curvas de suas letras normais se contorcendo e convergindo para o alfabeto indecifrável do livro. O livro tomou sua escrita, sua voz, sua essência. Ele estava no fim do capítulo 3. A paranoia havia se tornado a única verdade. Ele havia perdido o controle sobre sua percepção e agora sobre sua própria expressão. A próxima página era o capítulo 4, o capítulo proibido. Léo recuou do capítulo 4 como se fosse uma cobra. Ele sabia que o aviso não era um truque literário, era uma regra estrutural. Ler o capítulo 4 era aceitar a nova sintaxe do medo. A nova Sofia observava de longe, com aquele sorriso perfeitamente frio, mas distante. Léo
com o coração em colapso, mas a mente ainda funcionando com a lógica de um cientista encurralado, procurou um padrão não narrativo. Tinha que haver uma chave, algo que o autor, por arrogância, tivesse deixado para trás. Ele folheou as páginas finais, onde um escritor normal colocaria o índice. Ele encontrou um glossário. Léo começou a decifrar a lista de termos. Sua respiração ficou superficial, rápida. A, o primeiro símbolo, morte. B, o segundo símbolo, solidão. C, o terceiro símbolo, culpa. D, vazio. E, perda. O livro não era um código linguístico complexo, era uma gramática de traumas. Cada letra era um conceito doloroso e a narrativa era construída a partir da composição desses medos fundamentais. Léo não estava lendo, ele estava vivendo a composição dos seus próprios traumas. É então que o doutor se dá conta. Não é um livro para ser lido, é um manual para ser vivido. Eu não estava decifrando um código, eu estava construindo uma prisão. A gramática do medo. O autor sabia que se me desse as ferramentas para entender minha própria dor, eu as usaria para escrever minha destruição. A epifania foi um relâmpago de terror. O capítulo 4 era o ponto de não retorno. O capítulo que cimentaria a nova realidade, escrita com a tinta de seus medos mais profundos. Ele não leria o próximo parágrafo. Léo tomou a decisão. A única maneira de ganhar era quebrar a sintaxe, pular a estrutura. Se a realidade é uma história, ele era o editor-chefe. Ele virou as páginas, saltando sobre o capítulo 4, 5, 6, indo direto para o ponto final. O capítulo 13. Léo aterrissou na última página. O capítulo 13. A decepção foi um soco. O texto estava em uma linguagem totalmente nova, indecifrável. Não era o alfabeto de trauma. Era puro ruído, uma desconexão total. O autor havia zombado dele até o fim. O capítulo 13 era o silêncio que antecede a morte. A nova Sofia estava agora na sala de estar, observando-o com aquele sorriso imutável. Léo, no ápice do desespero e da claustrofobia, sabia que só lhe restava uma opção: a fuga física. Ele agarrou o livro como um objeto de prova e correu para a porta da frente. Ele correu como um louco, o livro apertado contra o peito. Mão na maçaneta. Ele torceu, preso, trancado. Em um ato final de violência, ele esmurrou a porta com o punho. O som não era de madeira. O som era abafado, oco, como se estivesse batendo em algo orgânico, algo feito de pergaminho seco. Ele tocou a superfície. O Dr. Léo, o criptógrafo, identificou o padrão. A textura da porta era idêntica à da capa do livro. A capa do livro era a própria porta de sua casa. Ele nunca saiu do capítulo 1. O fim e o começo eram a mesma coisa, um ciclo narrativo perfeito. Ele estava aprisionado dentro de sua própria história. Ele não podia fugir porque não havia um fora para onde ir. E num tom de rendição ele admite: o autor não precisava de paredes. Ele me deu a ilusão de um lar, a ilusão de uma fuga. Meu próprio conhecimento me aprisionou. A sintaxe perfeita. A prisão que decifrei é o meu próprio corpo. Derrotado, Léo voltou ao capítulo 13, aquele ruído indecifrável. Seus olhos, acostumados ao padrão, encontraram uma única linha que parecia se destacar da cacofonia. A última linha, a última frase. Ele se concentrou nela, despejando a lógica que lhe restava, tentando extrair um último fragmento de sentido da página que o engoliu. Era o último ato de análise, o último ato de sua mente lógica antes da dissolução total. Léo conseguiu. Seu último fragmento de intelecto se impôs sobre o ruído. Ele decifrou a frase final do capítulo 13. Seus olhos a leram, sua mente a processou. A rendição não foi violenta, foi uma aceitação fria e matemática do destino. A frase era: esta é a sua história,
O escritor sempre foi você. E em sinal de aceitação ele diz: não havia criptografia, não havia magia. Havia apenas uma autorreflexão cruel e perfeitamente estruturada. O medo mais profundo não era a perda, mas sim a revelação de que a narrativa da minha própria miséria foi sempre escrita e dirigida por mim. O trauma final era o conhecimento de mim mesmo. Ele estava acabado, o leitor consumido pelo texto. Mas à medida que a história acabava, revelando o livro aberto e caído no chão, um detalhe crucial se tornava visível. O livro não tinha 13 capítulos, tinha 14. O capítulo 14 estava em branco. Então, o que ouvimos, o drama de Léo, o medo, a loucura, a história completa, tudo isso foi o capítulo 14. Eles me disseram que seria a experiência mais pura de silêncio que um ser humano poderia suportar. E que, se eu aguentasse 48 horas, as minhas dívidas estariam quitadas. Eu, Alex, afundado no buraco, só via os zeros no contrato. Uma quantia irreal para apenas ficar parado. O Dr. K era um homem frio, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele apontou para a câmara de privação sensorial, que parecia um cubo branco, minimalista, feito para anular a existência. Vamos isolar você do mundo, Alex. Sem luz, sem som, apenas você e a sua mente. Simples, não é? Eu assinei. Assinei a minha sanidade por dinheiro. Ele me entregou o traje, um macacão macio, e a última coisa que ele disse, antes de eu entrar, cortou o ar como um bisturi. Você vai falhar. Todos falham. Mas eu precisava tentar. Entrei na câmara. Não era claustrofóbica. Era vasta na sua brancura opressiva. O Dr. K fechou o painel de metal. O clique final foi o último som que ouvi do mundo exterior. Sentei-me no chão acolchoado. O silêncio. No início era apenas ausência. Depois tornou-se algo mais. Uma presença pesada, uma parede de vácuo a pressionar os meus tímpanos. Eu não estava apenas isolado do som. O som parecia ter sido erradicado de mim. Não havia eco para a minha respiração. A minha pulsação era o som mais alto do universo. A única concessão à humanidade era o pequeno painel na parede, o microfone de emergência. A regra zero. Só usá-lo em caso de falência psicológica extrema. Usar significava perder o dinheiro. Eu o encarei. Ele era o meu último laço. A luz de emergência piscou, o sinal de que a eletricidade da câmara estava ligada. Segundos depois, a escuridão total, completa. Não era apenas a ausência de luz. Era uma escuridão que parecia sugar o próprio conceito de visão. Eu estava no ambiente zero. As primeiras horas foram de introspeção forçada. A mente, sem estímulos, começou a limpar a prancheta. Pensei nas minhas dívidas, no meu passado. O ruído de fundo da vida finalmente silenciado. Era um estado meditativo, quase pacífico. Eu me convencia de que o Dr. K estava errado. Eu conseguiria. Eu era mais forte do que pensava. Meu corpo relaxava na ausência de gravidade sensorial. Mas o cérebro é um motor que não sabe como parar. Eu comecei a procurar o som. Onde estava o zumbido dos eletrônicos? Onde estava a pressão da cabeça? Eu tentava ouvir o sangue a fluir. Nada. A mente, ao invés de descansar, começou a exigir. Foi nessa quietude prolongada, nessa absoluta falta de estímulos, que a primeira fissura apareceu. Não senti que estava a chegar. Senti que estava a ser fabricada ali, no ar rarefeito da câmara. Estava quase a completar 12 horas. E então eu ouvi. Tic-tac, tic-tac. Não era alto. Era um som seco, mecânico, mas perfeitamente nítido no vácuo auditivo. Um relógio de pêndulo, talvez. Quebrado. O som era irregular, hesitante. Eu abri os olhos na escuridão, embora soubesse que não fazia diferença.
Não é real, sussurrei, e a minha própria voz parecia um estrondo abafado. O Dr. Kay havia avisado sobre as alucinações. O cérebro estava a tentar suprir a falta de dados. É um reflexo fisiológico, Alex, mas a regularidade perturbadora do tic-tac não era aleatória. Ele parecia estar a contar algo, contando o tempo, contando os segundos perdidos, contando os meus fracassos. Tentei mudar a minha posição, cobrir os ouvidos, mas o som não vinha de fora. Ele vinha de dentro da minha cabeça ou de uma fonte que o silêncio não podia isolar. A racionalização começou a desmoronar. Se era uma alucinação, por que era tão específica? Por que um relógio quebrado? E por que, quando eu tentava ignorá-lo, o som se tornava mais urgente, mais alto? Eu respirava fundo, tentando ancorar-me na única realidade que restava: a frieza do chão sob a minha mão. O relógio continuou. Tic-tac, tic-tac. A câmara era hermética. Não podia haver som. O que eu estava a ouvir era a minha mente a enlouquecer, a tentar preencher o vazio com a única coisa que o ser humano não suporta: o tempo a passar sem propósito. Mas então o relógio parou com um claque final e estrondoso, e algo pior tomou o seu lugar. Eu ouvi uma voz, suave. Não era um grito, nem um sussurro adulto. Era a voz de uma criança, ligeiramente desafinada, como se estivesse a cantar uma canção de embalar muito antiga. Você se lembra, Alex, do seu maior erro? A voz flutuava, não vinha de um ponto específico, estava em todo o lado. Eu saltei, bati a cabeça na parede acolchoada e o som era surdo e sem eco. O medo transformou-se em pânico frio. Isso não estava nos relatórios científicos. Ele sabe que você mentiu. A voz era perversa na sua inocência. Ela não estava a gritar, estava a provocar, a cutucar as feridas que eu tinha enterrado há anos. A culpa que me levou às dívidas, que me levou a esta câmara, estava a ser exposta por uma entidade que eu deveria ter fabricado com a minha própria exaustão. Quem é você? Eu gritei, a minha voz seca. A voz da criança riu, um som fino e cortante. Eu sou o que você esconde, e ele sabe que você faria tudo de novo, por dinheiro, por silêncio. Eu recuei, encolhido no chão, as mãos a tremer. A voz acertou no ponto certo, a minha fraude, o erro que destruiu tudo. Ela não podia saber. Ninguém sabia. Eu estava sozinho, mas estava a ser julgado. O instinto de sobrevivência científica voltou. É a privação sensorial, Alex. O cérebro produz neurotransmissores que geram alucinações complexas em ambientes de isolamento extremo. Uma voz, uma criança, é o subconsciente a projetar a culpa. Repeti isso para mim mesmo. Um mantra contra o terror. É a solidão, é o isolamento. Mas o mantra não funcionava. A voz da criança não parava. Ela continuava a tecer a narrativa do meu fracasso com uma precisão cirúrgica. Ela não estava apenas a tocar na ferida, estava a abri-la e a descrever o pus. Se você sair daqui, quem vai acreditar que foi a solidão? Ninguém. A incerteza começou a corroer a minha base científica. E se não fosse a minha mente? E se o isolamento tivesse aberto uma porta? E se essa câmara não fosse apenas para me isolar, mas para me expor a algo que o ruído da vida normalmente encobre? Tentei forçar-me a dormir. Tentei meditar. Não havia como escapar. A minha única realidade era a voz. E ela estava a ficar impaciente. O tom infantil começou a desaparecer, substituído por uma inflexão mais escura, mais ameaçadora. O conflito não era mais meu contra o silêncio. Era meu contra aquilo que o silêncio tinha libertado. Aos poucos, percebi que a alucinação não era um som. Era uma comunicação. O terror subiu de nível quando a alucinação se tornou física. Não era mais apenas o ouvido. Eu comecei a sentir. Pensei que estava a sentir o tempo, mas era outra coisa. O ar. A câmara parecia ter enchido com algo denso e invisível. Respirar tornou-se um esforço. Era como se estivesse debaixo de água.
ou como se houvesse uma pressão barométrica artificialmente alta. Eu estiquei os braços na escuridão, sentindo o vazio, mas o toque na minha pele me dizia o contrário. Havia algo ali, uma presença. Não era a criança, era a sombra que a criança invocava. Eu jurei que podia senti-lo. Um peso frio estacionado naquele canto da câmara, que eu instintivamente mantinha à minha esquerda. Não fazia barulho, mas sugava a luz que não existia. Eu comecei a girar lentamente, tentando manter a face oposta ao canto, convencido de que, se me virasse, veria alguma coisa. E ver algo no escuro total seria o fim. Você está a fugir de algo que já está em si, Alex. A voz, agora sem a inocência infantil, soava como um eco da minha própria consciência, mas distorcida. Neste lugar, o medo tem massa e a sua culpa é pesada. Sinta. Eu caí de joelhos ofegante. Era a minha culpa que estava a gerar este ar pesado? O Dr. K não me preparou para isto. Isto não era um estudo de privação. Era uma máquina de tortura psicológica. O meu corpo estava a reagir a um estímulo fantasma, mas o efeito era real. O meu peito estava apertado, os músculos tensos. A linha entre o que era mental e o que era material estava a desaparecer. Se eu continuasse, a minha mente acabaria por ceder e fabricar o resto. Eu só tinha que chegar às 48 horas. Mas o tempo estava a rastejar e o ar ficava cada vez mais espesso com a sombra que me observava. A voz decidiu que não havia mais necessidade de me provocar. Agora ela estava a detalhar. Lembras-te daquele almoço, Alex? Aquele dia que assinaste o contrato sabendo que era uma mentira? E a forma como olhaste para ela, para a tua esposa, e sorriste, mesmo sabendo que a ias destruir? O terror subiu à minha garganta. Aquilo era informação privada, intransmissível. Não estava em nenhum registro. Era o meu pensamento mais íntimo. Coisas que eu só sabia. Não, não é possível, eu balbuciava, o meu corpo a tremer. E o carro, aquele acidente, foi culpa sua. Você sabe que foi. E ninguém nunca acreditou nela. A culpa dela é o que te trouxe aqui. É a sua moeda de troca, o dinheiro pelo silêncio. A voz era o meu próprio demônio interior, mais amplificado, realçado e vocalizado por uma criança que parecia não ter limites. A sensação de estar sob vigilância completa era esmagadora. Não estava apenas a ouvir, estava a ser invadido. A câmara, que eu pensava ser o meu refúgio isolado, era, na verdade, um amplificador da minha vergonha. O que é mais assustador do que o seu próprio segredo ser gritado no escuro é saber que a voz que o grita conhece a história completa, cada nuance da traição. A voz não era uma alucinação aleatória, era a minha mente, ou alguma coisa a aceder à minha mente, a usar as minhas próprias armas contra mim. Eu comecei a gritar: "Parem! Parem!" Mas o som do meu próprio grito parecia absorvido pelo acolchoamento, voltando para mim como um eco débil e inútil. Ninguém me ouvia. O pânico final chegou com a exaustão. Já não me importava com o dinheiro, já não me importava com a minha sanidade. Eu só queria sair. Eu tateei pela parede, desesperado, os dedos deslizando pelo tecido. Encontrei o painel de emergência, aquele pequeno microfone que representava o meu bilhete de saída e o fim da minha fortuna. O meu polegar hesitou sobre o botão. Se eu apertasse, eu perdia. Mas se eu ficasse mais um minuto, eu perdia-me. A voz da criança sussurrou uma última ameaça. Se você pedir para sair, ele vai dizer a ela o que você fez. Isso me deu a força final. O medo da exposição era menor do que o medo daquela presença invisível. Bati o punho no botão. A luz vermelha acendeu-se, brilhante e gloriosa na escuridão. Eu agarrei o microfone. Protocolo 0. Eu estou a pedir a extração. Repito, estou a abortar o experimento. Soltei o ar que nem sabia que estava a prender. Esperei pelo clique da comunicação externa.
pela voz fria do Dr. Kay a confirmar o meu fracasso. Eu estava salvo, mas o clique não veio. Em vez disso, o silêncio que se seguiu à minha voz parecia mais profundo, mais cruel. E então ouvi a resposta, mas ela não veio do microfone. Ela veio de trás de mim. O meu corpo congelou. Eu reconheci a voz, mas era impossível. Era o Dr. K. Mas a voz dele estava dentro da câmara, fria e sem eco, como se fosse transmitida através dos meus ossos. Não há ninguém lá fora, Alex. Não há linha de comunicação. O seu grito não tem para onde ir. Eu girei, tateando a escuridão. O quê? Você está a mentir? O microfone nunca foi para comunicação externa. A voz do cientista interrompeu-me, paciente e fatal. Era uma âncora psicológica. Você precisava de uma forma de pensar que poderia fugir. O meu estômago afundou. Era tudo uma mentira. Não era um experimento de 48 horas. Era uma armadilha. O experimento não era de isolamento, Alex. Pelo contrário. Era um experimento de comunicação. Nós queríamos ver o que acontece quando você retira todas as barreiras sensoriais. Você não se isola, você abre a porta. Eu cambaleei, o chão a girar. Abrir a porta para quê? Para o que chamamos de protocolo zero, a anulação da mente individual. A voz do Dr. K soava agora triunfante. A sua mente, exposta na sua forma mais crua pela privação, estava a servir como um farol. E eles responderam. A voz da criança, o relógio quebrado, a sombra, não era a sua culpa. Era o eco dos outros. Centenas deles, pessoas que vieram antes de si. Todos os que estão na mesma frequência agora. Todos eles a partilhar os seus medos mais profundos, porque as suas mentes estão nuas. Eu senti as lágrimas a secar no meu rosto, transformadas em horror. Eu nunca estive sozinho. Eu estava num ponto de encontro. Você pensou que estava a enlouquecer, mas estava a ouvir a mente coletiva. Eles ouviram os seus segredos, Alex. E agora eles estão a falar através de si. É a prova de que a consciência é uma rede, não um silo. A voz parou e o silêncio voltou. Mas agora, o silêncio estava cheio de presenças. Eu podia sentir os olhares deles, a pressão dos pensamentos alheios. Eu estava numa multidão silenciosa de mentes torturadas. Eu estava ligado, e o único sinal de que eu ainda existia era o pânico que estava a inundar o meu peito. Não havia outra opção. Sair. Eu tinha que sair. A verdade era mais destrutiva do que a loucura. Eu agarrei a única coisa que podia tocar, o microfone de emergência que me tinha enganado, e bati-o com toda a minha força contra a parede acolchoada. Eu não queria comunicação, queria destruição. Crack! O plástico partiu-se, o fio chicoteou. Eu gritava, batia, implorava à câmara que se abrisse. A luz vermelha piscou, louca, violenta, reagindo ao curto-circuito. O impacto final do meu corpo contra o painel foi o ponto de quebra. A luz vermelha piscou uma última vez, e naquele flash fugaz e sobrenatural, o painel à minha frente tornou-se transparente. Não durou mais do que um meio segundo, mas eu vi. A câmara não era um cubo único. Ela estava ligada a uma fileira infinita de outras câmaras idênticas. Centenas, talvez milhares, estendendo-se para a escuridão, para lá da minha visão. E em cada uma havia uma figura humana encolhida, cada uma em um estágio diferente de desespero. E no momento em que a parede se abriu, todas as cabeças giraram em uníssono. Todas as pessoas estavam a olhar para mim. Os seus olhos fixos no meu não mostravam raiva ou alívio, mas uma agonia compartilhada. Eu vi-me nos seus rostos. Éramos todos o mesmo. Eu era o espelho do terror deles. O flash desapareceu. A parede voltou a ser branca, a escuridão total a engolir tudo. Mas a visão ficou gravada nas minhas retinas e o som do grito da multidão, sem som, ecoava na minha alma. Um som diferente, um clique mecânico, desta vez final e autorizado.
A luz de serviço acendeu-se lentamente, trazendo de volta a câmara branca, estéril e normal. A porta de metal deslizou com um som de sucção controlado. Eu abri os olhos, ofegante. O Dr. K estava ali, do lado de fora, parado sob o batente da porta. Ele sorriu, o sorriso de alguém que tinha acabado de ganhar uma aposta. Parabéns, Alex. Você conseguiu. Ele olhou para o relógio de pulso. 48 horas concluídas. O protocolo 0 está finalizado. Você ganhou o dinheiro. A dor no meu corpo e a confusão na minha mente lutavam contra o alívio. Eu cambaleei, usando a parede como apoio. O medo foi substituído por uma exaustão que pesava mais do que a câmara. Eu tinha sobrevivido. Respirei fundo o ar fresco do laboratório, o cheiro de ozono e desinfetante. Saí da câmara. O chão sob os meus pés a parecer incrivelmente sólido, real. Olhei para o Dr. K. Ele parecia perfeitamente normal, o cientista frio de sempre. Eu estava no corredor, a luz de teto a brilhar sobre mim. Eu sorri, um sorriso fraco. Era real. Eu estava fora. Foi então que notei. Olhei para o chão, para os meus pés. A luz estava atrás de mim, forte. A silhueta do Dr. K estava perfeitamente projetada na parede. A cadeira de metal no canto tinha uma sombra nítida, mas os meus pés não tinham. O meu corpo estava ali, no corredor branco, mas não produzia sombra. Eu levantei a mão, virei-a, era transparente em relação à luz ambiente. Eu não sentia o peso do meu próprio corpo. O alívio esmagador deu lugar a um novo terror, mais limpo e mais agudo do que qualquer alucinação. Eu olhei para o Dr. K, aterrorizado. Ele não estava a sorrir. O seu olhar não era mais científico, era de profunda pena. Ele deu um passo na minha direção, o seu rosto grave. O experimento não foi apenas para ligar a sua mente, Alex. Foi para retirá-la. O seu corpo, o seu vaso físico, completou as 48 horas. Está livre. Ele fez uma pausa, olhando para a câmara aberta, escura. O seu corpo real ainda está lá dentro, Alex. Preso à rede. Você é só o eco. O corredor girou. Eu tentei gritar, mas não produzi som. Não havia corpo, não havia ar a passar. Eu era uma memória a flutuar no corredor. E o meu corpo estava lá dentro, sozinho, a ouvir o relógio quebrado. Para sempre.